Ciao, buonasera a tutti. Sejam muito bem-vindos ao evento The Authentic Italian Table, evento virtual integrante do projeto True Italian Taste. Sou Leonardo Freitas, da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, e hoje continuaremos a nossa jornada pelos fantásticos e autênticos sabores da enogastronomia italiana. O projeto True Italian Taste é promovido e financiado pelo Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália e implementado por todo o mundo pelas câmaras de comércio italianas no exterior, através da associação Assocamere Estero com sede em Roma, com o objetivo de valorizar e salvaguardar os autênticos produtos agroalimentares italianos. Para esse nosso encontro, contarei com a parceria da Ana Correia, secretária-geral da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, que estará em contato com os senhores para a realização das próximas ações do projeto. Empolgada com a nossa transmissão de hoje, Ana? Muito obrigada, Léo. Sim, estou muito animada. Vamos começar? Em nosso primeiro encontro de 2021, recebemos nesta noite a gastrônoma italiana Nella Cerino, o chefe ítalo-brasileiro Matheus Paratella e o empreendedor Andrea Carpentieri, proprietário do restaurante italiano Bottega Coppola, localizado em Montes Claros, Minas Gerais. Eles ministrarão a mesa redonda Comida Italiana Saudável, Segura e de Qualidade. Quem também está conosco é o chefe Léo Paixão, que preparará ao vivo uma receita de ossobuco a risotto feita com ingredientes made in Italy, garantindo toda a originalidade e a excelência que o prato exige. Nela, Matheus, Andrea e Léo Paixão, muito obrigado pela presença. É um prazer recebê-los. É todo nosso, obrigado. Antes de prosseguirmos, destaco que perguntas e comentários poderão ser enviados via chat aos nossos convidados, que responderão no decorrer da apresentação ou ao término do evento. É muito importante a interação de todos. Participem. Nossos convidados, empresas, empreendedores do setor agroalimentar, food bloggers, professores e gastrônomos, jornalistas e personalidades do mundo institucional receberam em casa nessa tarde um kit com produtos autênticos que hoje destacamos. O presunto San Daniele, da região do Friuli, o queijo Grana Padano e o arroz para fazer o risoto, que é o prato desta noite. E também o vinho Valpolicella Superiore, da região do Vêneto, que será objeto de nosso brinde dessa noite. Bom, gostaríamos então, para começar o nosso debate, o nosso bate-papo sobre comida do país da bota, convidamos o presidente da Câmara Italiana de Minas Gerais, Dr. Valentino Risioli, para uma saudação. Dr. Risioli, a palavra está com o senhor. Obrigado, Leonardo. Boa tarde, buonasera. Hoje realmente eu me sinto um pouco em casa, porque, como vocês perceberam, estamos falando de produtos de cozinha lombardo-vêneta. Portanto, estamos um pouquinho assim, falta um pouco o Piemonte para congregar tudo, mas de qualquer jeito é sempre interessante, porque os italianos fazem questão que tudo o que eles produzem na província, na região deles, é considerado o melhor. Portanto, é difícil realmente falar um é melhor do que o outro. Tudo é verdade, tudo na Itália é de primeiríssima qualidade. Esse é aquele que nós hoje vamos ouvir, Nella, Andrea, Matheus, e para o nosso Léo Paixão. Léo, realmente hoje para você será algo de importantíssimo para mim. Por quê? Porque é muito difícil preparar um ossobuco
especialmente quando falamos ossobuco com risoto. São dois pratos bastante difíceis, mas o ossobuco realmente, fora da Itália, poucas localidades que se encontram com a qualidade que realmente... Portanto, eu quero agradecer para esse desafio que você está lançando. Eu estou pedindo para os pessoal, os amigos, os colegas que estão assistindo, porque tenham toda a atenção nesse prato, porque realmente prato fabuloso, tradicional, com centenas e centenas, nela não vai falar, com centenas e centenas de histórias, mas que realmente vale a pena aprender para depois fazer na nossa casa e usando como anafiato, não? Da um bom vino italiano. E in questo caso Valpolicella, che assieme al Passito e all'Amarone sono fratelli tra di loro, uno fratello maggiore, l'altro fratello minore, ma di una stessa regione. Bene, io non voglio più parlare di molto perché altrimenti mi soffermerei mezz'ora e toglierei a tutti voi l'opportunità di ascoltare invece i grandi esperti che noi abbiamo il piacere di avere con noi stasera. Muito obrigado mais uma vez e agora queremos ouvir do nosso cônsul, Dr. Dario Savarese, o que é que ele nos comenta sobre essa noite. Obrigado, presidente Valentino. Obrigado a todos. Essa é uma saudação minha institucional para frisar que esta noite é uma outra importante iniciativa da Câmara de Comércio que vai na direção onde o governo italiano está trabalhando desde muito tempo, que são duas diretrizes. A primeira é de fortalecer ainda mais as exportações de produtos de qualidades, de excelência italianas, e hoje temos muitos produtos de excelência do norte da Itália. Eu sou muito feliz por isso. E a segunda diretriz é aquela de luta contra os produtos de Italian sounding, que muitas vezes tentam de copiar sem sucesso os produtos italianos. É uma iniciativa muito importante, é uma noite muito pesada, no sentido que vão participar muitos expertos, amigos. Eu quero agradecer cada um de vocês, Nella, que é uma grandíssima gastrônoma, a gastrônoma mulher mais famosa do Brasil. O nosso amigo Andrea, empreendedor que nos ajuda muito a trazer, a importar aqui produtos de qualidade italianos. Nosso amigo queridíssimo, o Matheus Paratella, que eu gosto muito dele, da cozinha dele. Também o Leo Paixão, um grande amigo da gente, um grande amigo da Itália, que está valorizando as tradições culinárias italianas também nos últimos tempos com novos restaurantes. E também entre os participantes aqui, os espectadores, eu vejo muitos amigos como o Carlo, Francisco, não quero falar todos, mas o Marcos Mandacaruso, todos os amigos da Itália, todos. Eu quero agradecer a todos vocês, porque vocês são os verdadeiros embaixadores
da comida italiana, da gastronomia italiana, do estilo italiano, de viver all'italiana, de comer, de beber, do nosso estilo de vida. Nós precisamos de você, e essa iniciativa da Câmara vai nesse sentido, de amplificar ainda mais com os influenciadores, com todos vocês, a nossa influência, nosso soft power. A culinária, a gastronomia, os produtos agroalimentares faz parte da nossa política de soft power no mundo, aqui também no Brasil, naturalmente. Então, obrigado a todos, desejo muito sucesso, uma ótima noite a todos. Obrigado. Muito obrigada, doutor Savarese. Falar sobre a cozinha italiana é sempre empolgante. E, para comentar sobre a riqueza dos produtos italianos e seu legado, ninguém melhor que a gastrônoma italiana Nella Cirino, o chefe ítalo-brasileiro Matheus Paratella e o empreendedor Andrea Carpentieri, proprietário do restaurante italiano Bottega Coppola. Juntos, eles comandam a mesa redonda, comida italiana, saudável, segura e de qualidade. Pessoal, a palavra está com vocês. Nella? Buonasera, boa noite a todo mundo. Fico muito lisonjeada pelas belíssimas palavras que o cônsul, o presidente, o Dr. Rizzoli, Leonardo, que sempre me dá muita confiança. É uma honra para mim estar com vocês. É sempre uma belíssima oportunidade que se renova durante esse nosso encontro. Eu estou aqui, o Brasil é o meu segundo país, então eu estou tentando de representar a Itália e o seu enorme patrimônio agroalimentar da forma melhor. Mas essa noite, o Leonardo já me conhece, que eu falo muito, tenho muita coisa para falar mesmo sobre esse assunto, então hoje mesmo, Leonardo, vou tentar de ficar o tempo que você me deu para falar muito rapidamente das certificações. Temos um programa muito rico, como vocês acabaram de falar, muitos amigos aqui que podem enriquecer ainda mais o assunto dessa noite. Então, bem rapidamente, vou esclarecer um pouco mais sobre essas certificações do patrimônio agrícola e alimentar italiano. A gente sempre lê ou de uma qualquer forma encontra sempre esse siglas, não? Na realidade são acrônimos que são DOP, IGP, STG, o que são e qual é o processo de obtenção do reconhecimento. Um processo que nós já sabemos, nós estamos entre dois países que tem muita burocracia, então podemos já imaginar que o processo é demorado, mas tem um efeito positivo na economia da Itália. Então, vamos um pouco a ver por que demorado, o que pede e o que significa tudo isso. É um processo que, naturalmente, na Itália, pelo patrimônio mesmo enorme que a Itália tem, muitos produtores encontram para fazer que os produtos deles sejam mesmo protegidos. E a Itália, na Europa, possui o maior número de produtos agroalimentares com denominação de origem e indicações geográficas reconhecidas. Depois da Itália está a França e a Espanha. Então, com certeza, a Itália, como já durante as minhas aulas, não, de etnografia italiana, falo sempre, a Itália está em primeiro lugar como patrimônio, seja de castas, seja de produtos alimentares, agrícolas e alimentares reconhecidos. Só para começar a falar um pouco de números, na Itália, excluindo os vinhos, colocamos os vinhos no momento de um lado, existem 312 denominações protegidas pela União Europeia. Então, já é um número enorme, não?
che si traduz in faturado econômico e atinge mesmo a números impressionantes. Então, antes de falar mesmo como, até durante a pandemia, esses números continuaram a crescer, vamos saber um pouco o que significam todas essas siglas. As certificações foram criadas para proteger a tipicidade de alguns produtos agroalimentares. E para o efeito, a União Europeia promulgou uma legislação específica, uma regulamentação da Comunidade Europeia que tem um número e uma data, que é a regulamentação 1151 do 2012, estabelecendo 3 níveis principais de reconhecimento: DOP, IGP e STG. A sigla DOP, Denominação de Origem Protegida, designa um produto originário de uma região e de um país cuja qualidade e característica se deve essencialmente ou exclusivamente ao meio geográfico. Toda a produção, transformação e processamento deve ocorrer na área definida. Em outras palavras, o produto é embalado em um território específico e, de acordo com as regras escritas naquele que se fala disciplinare, ou seja, a especificação regulamentada, então, praticamente, tudo aquele que é o processo do produto tem de acontecer em um dado meio geográfico. Por exemplo, a vez passada a gente falou do parmigiano reggiano. O parmigiano reggiano é produzido a partir do leite coletado da vacas criadas na área de origem. E até são alimentadas principalmente com forragem originária da mesma área. Então, tudo tem de acontecer em um território definido. Já a sigla IGP, Indicação Geográfica Típica, introduz um nível de produção qualitativa que se concentra mais nas técnicas de produção do que na restrição territorial. O que significa isso? Que a sigla identifica um produto originário de uma região e de um país cuja a qualidade, a reputação e as características remonta à sua origem geográfica e do qual, pelo menos, uma etapa da produção do produto, a transformação e também o processamento ocorre na área definida. Em outras palavras, o produto é processado de acordo com regras típicas daquele território, mas cujas matérias-primas também podem chegar de outras áreas. Para esclarecer esse conceito, vou fazer o exemplo que sempre se menciona. Isso é um exemplo clássico, virou um exemplo clássico porque foi um assunto di vários debates, che è mesmo a Bresaola della Valtellina. A Bresaola della Valtellina è un prodotto a indicazione geografica protegida porque se trata de um produto que é feito com uma receita típica, mas carnes utilizadas, na maioria dos casos, vêm do exterior. Não só do exterior rispetto à Itália. Por exemplo, só para esclarecer, a Bresaola della Valtellina è feita principalmente com carne de zebu congeladas. O zebu é um gado que é criado na América do Sul, principalmente aqui no Brasil,
É praticamente um cruzamento com Limousin e Garronese, que são duas outras raças francesas. E além da carne de zebu, a bresaola della Valtellina tem também carne irlandese e austríaca. E isso é permitido, porque no disciplinare di IGP é permitido que as carnes podem chegar do exterior. Tanto que, por exemplo, um dos maiores produtores de bresaola, Rigamonti, tem uma colaboração exclusiva há vários anos com a maior exportação de carne do Brasil, que me parece se chama JBS. JBS, acho que vocês conhecem do que. Então, é permitido que as carnes cheguem mesmo do exterior. Já com o termo especialidade tradicional garantida, mais conhecida pela sigla STG, ou seja, em italiano, specialità tradizionale garantita, é uma marca de origem introduzida pela União Europeia com o objetivo de proteger os produtos que se caracterizam por composições ou métodos de produção tradicionais. Essa certificação destina-se a produtos agrícolas e alimentares que tenham uma especificidades ligadas ao método de produção ou composição ligada à tradição de uma área, mas que não seja necessariamente produzido na área onde a tradição é mais enraizada. Ou seja, um produto cuja receita e processamento são típicos de um determinado território há pelo menos 30 anos, mas também pode ser produzido em outros lugares. Na Itália, por exemplo, a pizza e a mozzarella foram reconhecidos como STG, uma especialidade tradicional garantida, mas nós sabemos bem que esses produtos são feitos em todo o mundo. Então, esse reconhecimento comunitário é uma garantia válida para os consumidores que sabem, desta forma, comprar alimentos de qualidade, produzidos de acordos com os estritos regulamentos de produção e para os próprios produtores contra quaisquer imitações e concorrência desleal. Então, o desafio de garantir uma legislação que possa proteger esse produto é mesmo isso. E o processo para obter esse reconhecimento não é simples, é bem longo, pode durar anos, mesmo que o efeito final no negócio, no business, seja garantido para as empresas e para o território, especialmente para a realidade de consórcio muito grande, como o Parmigiano Reggiano, como o Grana Padano e como Prosciutto di Parma, que são um consórcio muito grande e que tem mesmo essa exigência de ter produtos garantidos. Os dados mais recentes estimam um valor de 16,9 bilhões para uma exportação que em 10 anos é triplicada. Praticamente, mesmo durante a pandemia, a Itália conseguiu de manter números muito altos. Voltando a como esse processo pode ser, como é a obtenção desse processo, naturalmente você pode imaginar que a solicitação do processo pede vários documentos que, para explicar no detalhe, verdadeiramente precisaria de muito tempo. Aquilo que é importante saber é que o processo envolve o envio de documentação para o Ministério de Políticas Agrícolas e Florestais, onde o pedido é avaliado. Se nenhuma pessoa tem alguma coisa a objetar, então o pedido é avaliado e aprovado em 30 dias.
depois que enviado à comunidade europeia. Ali segue tudo um iter e praticamente ao final é possível obter esse processo e chegar mesmo a ter essa tutela dos produtos de qualidade. Vou encerrar aqui praticamente todo esse esclarecimento sobre as certificações principais dos produtos, porque praticamente essa noite a gente tem bem representados aqui, seja grana padano, um grana padano com o seu selo com a sua certificação de denominação de origem protegida. Depois temos prosciutto, nesse caso é um prosciutto San Daniele, mas a gente vai falar também das características do prosciutto di Parma, e depois temos uma belíssima representação de riso. Desses produtos, a gente vai falar com os nossos amigos. Temos aqui o Matheus Paratella e o Andrea Carpentieri. Estamos falando de excelência da gastronomia italiana e a gente podemos ter muitas coisas de que falar, mas decidimos de revelar para cada um desses produtos 5 curiosidades para conhecer ainda melhor, porque são produtos que a gente encontra em supermercado. Agora, em supermercados, a gente agora consegue verdadeiramente de tê-lo quase, como se fala em italiano, a portata di mano, não? Nos supermercados aqui também em Belo Horizonte, mas que nós usamos no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente já pensa de saber tudo, mas às vezes está algumas curiosidades que precisam de ser reveladas. Então, para um pouco conversar sobre isso, pedimos a Andrea Carpentieri que nos conte 5 curiosidades sobre... Começamos do grana padano, Andrea, o que você acha? Boa noite a todos. Nela, você que manda. Podemos sim. Eu já falei no encontro precedente do grana padano, falei que tem esse sabor inconfundível, que tem uma história importantíssima, até remonta ao século XI, não? Na pianura padana, no Vale do Pó, que foi um território recuperado pelos monges cistercenses e benedettinos, que foram, como em vários produtos agroalimentares italianos, são os verdadeiros inventores e guardiões de receitas autênticas. E também, eu já falei que é produzido em 32 províncias da Emília-Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto. E que praticamente todas as etapas da cadeia produtiva, da criação, a ordenha, a colheita, a transformação do leite até a maturação, tem de ocorrer na área de origem. E Andrea, qual é a origem desse produto tão importante para nós? Então, Nela, além de falar de todas essas coisas maravilhosas hoje, aqui tem sempre uma coisa que a gente tem que ligar com a Itália, que chama-se história. Não tem jeito, a história sempre anda juntos com a palavra Itália. Exatamente nisso também, a produção do queijo grana remonta à Idade Média, quando os monges da Bacia de Chiaravalle, perto de Milano, eles tiveram a ideia de cozinhar o leite por muito tempo, adicionando coalho e salgá-lo. Essa era uma forma de preservar o leite. E assim nasceu um queijo duro. E as primeiras fábricas de laticínios foram as caldeiras do mosteiro. Os monges chamavam esse tipo de queijo, na palavra latina, caseus vetus, que significa queijo duro. E os camponeses chamavam, no entanto, de grana, devido à sua textura compacta, sabe? Caracterizada por grãos brancos, pequenos cristais de cálcio.
Então, o grana produzido na área do Pó, né, da região do famoso Rio Pó, tornou-se um queijo apreciado durante o Renascimento, mas continua a ser difundido até mesmo entre os mais pobres, especialmente em tempos de fome, sabe? Em 1951, na cidade de Stresa, na região do Piemonte, decidiram distinguir o queijo grana lodigiano, né, que depois se tornou grana padano, do parmigiano reggiano. Aí tivemos a divisão entre esses dois queijos muito famosos. Bem interessante. E como é feito o grana padano, Andrea? Então, o método de produção do grana foi transmitido ao longo dos séculos. Isso garante as características organolépticas e a aparência que o tornam famoso no mundo inteiro. O leite cru é proveniente de fazendas com características específicas. Na área de produção, é parcialmente dizimado por afloramento natural. Depois, o leite é colocado em caldeiras de cobre, de onde saem duas formas gêmeas. O soro do leite produzido no dia anterior é adicionado ao leite, elevado a uma temperatura entre 31 e 33 graus. O coalho de bezerro é adicionado e a coalhada é quebrada pelo espinho. A massa de queijo depois é cortada e dá origem a duas formas gêmeas. Essas são colocadas em um molde. A salga ocorre após de 2 dias. E os queijos são encaminhados para as câmaras onde são essicados, né? E, por fim, o armazém de estagionatura, de cura, né? Uhum. Como acontece a stagionatura? A cura? Então, as salas de cura, elas são bem isoladas e equipadas com sistemas que regulam a temperatura, o grau de umidade e a ventilação necessária. O amadurecimento pode durar de um mínimo de 9 a 20 meses. Esse é o período durante o qual ocorre uma série de importantes modificações físico-químicas, com as quais o queijo adquire suas características organolépticas típicas. As formas são curadas, limpas e reviradas cada 15 dias, de forma mecânica, né? Hoje em dia existe a tecnologia que faz isso. E após de 9 meses, as formas são examinadas com ferramentas tradicionais de controle, ou seja, o martelo para detectar inchaços e rachaduras, a agulha para verificar o aroma e o sabor da massa, e a sonda para uma avaliação final de qualidade. Se a forma examinada cumprir os requisitos estabelecidos pelo regulamento de produção, a marca é aplicada para testar a qualidade do queijo e a legitimidade da definição grana padano DOP. Então, Andrea, eu como reconheço um grana padano? Como se reconhece? Eu costumo dizer na pele. Por quê? No molde, né, na forma dele, constar a marca com as palavras grana padano DOP, os códigos de identificação da forma, mais a palavra garantido pelo MIPAF, que seria o Ministério de Políticas Agrícolas e Florestais italiano. Depois tem o famoso quadrifoglio, né, que contém a inscrição DOP e a marca que atesta a origem da forma e mostra as iniciais e o número de matrícula do laticínio que a produziu. Também, sempre na forma, estão os losangos pontilhados com as palavras grana e padano, e o carimbo da Comunidade Europeia CE. Se a cura ultrapassar 20 meses, a palavra reserva também estará presente. Então, você entende que existem realmente muitos requisitos na forma. É uma forma de grana padano, né, la DOP, deve necessariamente ter um peso entre 24 e 40 quilos. E a cor é bem amarelo palha, agora vocês mesmos podem verificar isso, que se torna mais intensa com o aumento da maturação, da cura. A pasta é macia para o envelhecimento dos 9 aos 16 meses
e se tornam mais granuladas com os cristais de cálcio mais evidentes pelos 20 meses. E um aspecto importante também nela, que aonde são estocadas estas formas, são como em tipos bancos, porque realmente são formas caras e aconteceram já no passado muitos roubos de centenas de peças de grana, tanto grana quanto parmesão, que são valiosos. Então, o consórcio decidiu de implementar uma forma de bancos que estocam as peças de queijos. Uhum. Andrea, eu sempre falo, não? Porque um pouco sempre a gente no bem-estar, porque nós somos aquele que comemos, não? Então, quando a gente come belo pedacinho de grana padano, o que comemos? Quais são as características? Então, não é à toa que nós, todos italianos, somos quase todos magrinhos, né? Porque nós comemos saudável. Um deles, esse alimento, é o grana padano, que é um alimento altamente digerível, sem lactose, por isso pode ser consumido por pessoas intolerantes. O grana padano tem as qualidades proteicas do leite. Pensa que 60 gramas de queijo contém os mesmos nutrientes de 1 litro de leite. Ele contém minerais, como iódio, selênio, magnésio e fósforo, e também uma fonte significativa de cálcio. É uma importante fonte de vitamina A, B2 e B12. É um alimento com baixo teor de gordura. Na verdade, em 50 gramas de quantidade, tem 30% de gordura. Então, é bem altamente digerível, bem leve. Todo mundo, não, pode comer o grana padano. Tá? Os convidados em casa possam ter esta possibilidade de experimentar e aprovar isso. Já abriram, já sentiram o aroma, não, desse produto maravilhoso. Então, Andrea, muito obrigada. A gente já falou de bem 5 curiosidades, não, a respeito desse grana padano, não? Porque talvez todo mundo sabe, mas não é tão, sabe? Às vezes está algumas curiosidades que todo mundo não é que pensa dessa coisa. Nela, eu vou intervir aqui. Olá, pessoal. E aí, tudo bem? Estou aqui ouvindo a palestra de vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Fico extremamente honrado, muito feliz de participar com vocês aqui. Muito obrigado mesmo. Desculpa, eu precisei de entrar porque, você sabe, né, agora os restaurantes reabriram à noite, então daqui a pouco eu estou correndo para lá também. Eu tenho um outro compromisso também de uma live. Mas, muito obrigado. Vai ser um prazer cozinhar com vocês aqui essa noite. Nela, eu estava em contato com o Léo, que só para fechar esses aspectos técnicos, você já convidou a todos para o brinde que eu perdi? Sim, eu convidei tudo a preparar a taça de cada um, porque é o momento mesmo, né, Leonardo, de fazer um belo brindisi com vinho muito representativo da cultura vitivinícola italiana e de uma região que a cada ano verdadeiramente cresce, uma das regiões que também se destacou muito, mesmo durante esse período crítico da pandemia. Então, Leonardo quer fazer um brindisi para todos nós. Você tem uma fórmula mesmo de brindisi? Tem, chegou. Ok, deixa o livro para ti, então. Então, vamos brindar esse vinho, saborear e um viva ao verdadeiro agroalimentar italiano, com certificação do Ministério da Agricultura italiana. Salute a tutti. Salute. Salute. E com esse friozinho a temperatura está bem, com tudo que ficou na mesa, mas ainda a temperatura ficou bem, uma bela temperatura de serviço mesmo. Léo, o kit que nós enviamos para todo mundo é o mesmo aquele que nós enviamos para você? Você está livre para falar sobre os produtos, falar dos ingredientes,
Ao término, né, se não for amanhã, segunda-feira, nós vamos encaminhar, pessoal, o link deste vídeo, bem como também a lista de ingredientes para que eles possam preparar. E eles têm um desafio, que é o segundo desafio da noite. Até o final do mês, eles têm que reproduzir o prato que você fará e publicar no Instagram. O melhor prato, aquele que pela imagem parecer ser o mais gostoso, vai ganhar uma premiação da Câmara de Comércio Italiana. Tá joia? Mas a turma está cozinhando com a gente junto agora ou não? Quem está assistindo? Algumas pessoas, elas estão livres para fazer. Ah, tá. Estão livres se quiser. Elas receberam os ingredientes, exato, e sabem Legal. que podem estar fazendo simultaneamente com você. Ou não. Então tá bom. O nosso desafio é que dura até dia 30, tá joia? Beleza. Legal, então. Tá bom. Deixamos contigo e deixamos o áudio também com o André, caso ele queira se interloquir contigo durante a apresentação. A palavra é sua, então. Bom prosseguimento. Obrigado, gente. Eu já levei um xingo, porque na hora de fazer a lista eu pedi alho, e aí já me xingaram falando que eu não podia colocar alho, que não tem na receita original, né? Eu falei, então me manda essa receita, pelo amor de Deus, eu não fazer uma gafe lá na hora e fazer um trem errado, né? Depois vocês brigam comigo, né? Porque apesar de eu fazer parte da comunidade agora, italiano é muito bravo com suas receitas, né? Tá certo. Então, Muito! Se eu fizer algum deslize, por favor, me perdoem, tá, gente? Com todas as boas intenções aqui, eu queria que o Matheus Paratella parasse de assistir, para ele não me xingar também. Mas fora isso, tá tudo certo. Gente, olha só, esse caldo da Vila Janina aqui, que já vem pronto, vai ajudar a gente bastante, né? Ele é da Lu, que é italianíssima a família, e ela tem esse brodo aqui de frango e carne, né? Que eles fazem muito bom, porco e frango. E para a gente fazer o risoto, ele é um pouquinho grosso. Então, eu coloquei, né, esse pote de brodo aqui, que tem 1 litro, mais ou menos, não, tem meio litro. E aí eu vou colocar mais esse mesmo pote aqui de água. Então, eu vou encher ele de água e vou colocar para dar uma ralhadinha. Porque eu acho importante... a gente não quer fazer um risoto de galinha, né? A gente quer fazer um risoto de açafrão. Então, realmente é importante um pouco do sabor do umami, um sabor de carne interessante assim, mas ele não deve roubar, né? Ele deve estar ali no fundo escondido, pelo que eu acredito assim. Eu vou fazer um prato montado, sabe? Eu vou fazer um prato de um pouco mais sofisticado assim, né? A gente não vou fazer um risoto numa panela assim, ou né, num pote e o ossobuco. Então, eu vou montar um prato um pouco mais sofisticado, e a gente fez um ossobuco muito grande, então ele não vai inteiro no prato. Então, nós vamos montar de um jeito que vai ficar muito bonito, usando um pouco do tutano também e do molho, mas ele não vai ficar um ossobucozão em cima do prato. Assim, eu acho que talvez um ossobuco desse tamanho todo, mais bastante risoto, fica um pouco pesadinho assim. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa cebola, então, eu vou cortar ela o mais fininho que eu puder. Eu tenho esse jeito meu que eu gosto de cortar, que você vai cortando ela aqui, ó. E aí, eu dou um cortezinho no meio dela, para ela ficar bem fininha. E essa cebola está grande, então eu não vou usar mais que meia. Vou usar só meia cebola. Eu não vou fazer esse arroz todo. Eu acho que é legal a gente fazer uma potência grande de açafrão aqui. Então eu vou fazer aí uma porção para 2 pessoas mesmo, né? E é legal porque você pode guardar esse arroz guardadinho aí na sua casa e fazer outro risoto depois, fica muito bom também. Ô, Léo, deixa eu te interromper sobre a questão do alho, que na verdade foi um mau entendimento mesmo. O alho que não vai no risoto, mas na cremolada vai. Então,
Eu costumo colocar alho e gengibre na gremolata também, mas enfim, aí ele não veio, aí... Não, mas era só mesmo para esclarecer isso, viu? Tá. Eu coloco gengibre, não sei se vocês usam, acho que fica muito refrescante na gremolata. E às vezes eu coloco outras ervas que não salsinha só também. Cerefólio, eu acho que fica muito interessante, que dá um sabor um pouco anisado, assim, misturado com salsinha, eu acho que fica muito bom também. Eu vou fazer, como eu quero um risoto mais claro, acho que eu vou fazer numa panela um pouco mais, uma panela antiaderente, acho que vai ser um pouco mais interessante. Ou mesmo um inox. Bem, uma caçarola. O problema da panela é o seguinte: para eu filmar a panela, o ideal é eu ter uma panela mais rasa, tá? Se você quiser fazer em casa com uma panela funda, pode fazer, fica muito bom. E eu, para conseguir filmar e ficar legal, vou trocar de câmera aqui. Olha só, vou deixar essa câmera aqui. Tá vendo? Desse jeito aqui vocês vão conseguir enxergar melhor. Então, vou fazer nessa panela, tipo uma frigideira aqui, mas pode fazer numa panela mais funda também, numa caçarola, funciona muito bem. Eu gosto de usar azeite na base para poder grelhar a cebola e finalizar o risoto com um pouco de manteiga. Vou esquentar um pouco minha panela aqui, enquanto isso, tá? Ô, Léo, eu acho sacro te perguntar qual é o seu risoto favorito. Então, eu faço um risoto lá no Ninita, que é, na verdade, meio uma adaptação de um molho muito clássico, que eu faço um risoto arrabbiata, que eu acho que fica incrível, assim, sabe? Eu faço ele de polvo e eu uso, para o brodo, eu uso brodo de polvo para fazer o risoto, sabe? E qual o grau? É a água da cocção do polvo. E fica muito, muito legal, sabe? Então, acho que, atualmente, esse é o que mais me agrada. Ele fica arrabbiata com uma pimentinha, né? A gente usa uma pimentinha brasileira mais, assim, né? E aquele molho arrabbiata clássico. Fica bem legal. Não sei se é uma receita muito comum ao se fazer com risoto, né? Geralmente mais com penne, né? Qual arroz você usa? Eu sempre uso Carnaroli. Eu acho que o arbóreo ele tem um problema de perder muito facilmente o ponto, sabe? Para fazer em casa, o arbóreo não tem tanto problema, porque você vai comer na hora, né? No restaurante, pode ser que a gente sofra alguns problemas relacionados ao arroz arbóreo, né? Que um deles caso você tenha que esperar um pouco para poder mandar o prato para a mesa, né? Vamos dizer aí, a gente teve um problema com a mesa e não foram todos os pratos prontos ao mesmo tempo, né? Coloquei uma manteiga, você viu? Uma colher de sopa de manteiga aqui também, junto com azeite. E o público de Belo Horizonte come o risoto mesmo al dente, Léo? Desculpa. Como é? Come mesmo o risoto al dente? Come sim, come sim. A gente não tem muito problema com o al dente aqui, não. Inclusive, a massa, eu também gosto muito de massa bem al dente. Eu faço... Tudo meu é com grano duro, então a turma aceita muito bem mesmo, sabe? Eu acho que eles são acostumados com isso aqui. Então, nunca recebeu uma reclamação dizendo o arroz está cru? Não, acho que a gente coloca num ponto legal de al dente. Coloquei aqui a cebola. E, inclusive, o risone também. Eu gosto muito de servir risone e eu sirvo risone al dente também, sabe? E funciona muito bem também. As pessoas gostam. E é importante a gente servir al dente no restaurante, porque você tem aquele momento, né? Se você serve al dente, você pode
cometeu um erro ali que, ainda assim, o máximo que acontece é chegar num ponto não al dente, mas passar não passa. Então, deixar ele mais para cozido é um erro grande no restaurante. Assim, a gente se ferra se a gente fizer. Eu não sei se você conhece Montes Claros, mas eu tenho esse grande desafio em Montes Claros de fazer com al dente. Sim. Mas no Norte de Minas pode ser um pouco mais difícil, né? Exatamente. Mas isso é uma questão de costume, né? Eu acho que você pode treinar o seu cliente e também você pode falar com o seu cliente que ele que você cozinha o arroz dessa forma aí, né? E caso ele prefira um pouco mais cozidinho, né? A gente sempre atende ao gosto das pessoas, né? Nosso objetivo é esse, né? Que o povo goste, né? Léo, você já chegou na Itália? Se eu já fui, sim, já fui à Itália. Olha só, eu vou colocar o arroz aqui e eu vou fazer para 2 pessoas esse risoto. Eu vou usar uma xícara de arroz. Não preciso de mais do que isso. Vai sobrar um tantinho bom aqui. E eu gosto de tostar o arroz bem, para ele ter o amido dele tostadinho. Inicialmente aqui. Eu acho que esse momento é um momento importante. E agora eu vou abrir o vinho branco. Eu vou fazer na geladeira. Vou abrir o vinho branco. Arpejo da Sicília. Deixa eu ver como é que ele é. Posso acrescentar sobre o vinho, Léo? Fala a nossa querida Paganella, que é sommelier, sempre vão usar um bom vinho, porque ele chega no seu prato também, o que você gostou. Eu gosto sempre de recomendar para usar o vinho que vai se tomar, né? Acho importante cozinhar com um bom vinho. Então, há muito cuidado com o excesso de acidez, né? Um pouco de acidez é bom. Eu acho importante você provar o vinho que você vai usar para cozinhar também. Se você não for tomar ele. Bem suave mesmo, assim, ele não vai brigar com nada. Você pode colocar tranquilamente uma quantidade boa de vinho. Eu amo acidez, e eu acho que a acidez é o que faz a gente salivar enquanto a gente come e torna a comida muito mais gostosa. Então, eu vou cozinhar uma boa parte desse arroz com o vinho. Vocês vão notar uma proporção muito alta, muito grande de vinho em relação a uma receita tradicional de risoto. E eu acho que vocês devem fazer isso, porque vai ficar muito interessante, principalmente pela presença do açafrão, que com um pouco de acidez ele fica muito interessante. Meu arroz está bem tostadinho já. Eu vou colocar uma xícara de vinho também. E eu vou começar a cozinhar meu arroz nesse vinho. Vou provar o sal do brodo. Tudo que vai na panela precisa de estar temperado igualmente. Então, eu vou provar o sal do brodo. Quer dizer, eu provei o sal do brodo. Ele está bem fraquinho, porque eu coloquei muita água, né? Então, eu vou colocar um salzinho bom nele aqui. E eu vou colocar um salzinho também no meu arroz, que está cozinhando com vinho. Eu acho bem interessante fazer isso para você já ir cozinhando. Você já ir cozinhando de uma forma equilibrada, sabe? É muito difícil para as pessoas que não são profissionais acertarem o sal com perfeição. Então, um segredo para você acertar o sal com perfeição é sempre já ir temperando. Eu estou pondo um pouquinho mais.
e provando, desde o início, todos os elementos que você vai usar, para você não ter que encher com muito sal no final. E é claro, né? Se você só tempera o risoto depois que ele está pronto, o arroz não vai ter sabor dentro dele. Ele não vai ter sal dentro do arroz. Aquele caldo que ele absorveu, ele não está temperado. Então, você vai comer o molho que vai dissolver na sua boca, na primeira ou segunda mastigada, mas a partir daí, você vai mastigar uma coisa sem gosto. Né? Então, nós sempre lançamos a cocção já com tudo devidamente temperado e não deixando para temperar só no final. Vamos usar um tempero suave, porque nós vamos ralar bastante grana padano, né, para finalizar isso. Então, não vamos comer o grana todo, né? E não vamos deixar ele com muito sal, mas já temperadinho, o que é muito importante. Né? Aquela história de que não pode parar de mexer o risoto, né? Não pode parar de mexer o risoto. Por quê, né? Agora eu vou devolver a pergunta, então. Vou devolver a pergunta para o Andréa, né? Então, essa é uma grande polêmica. Tem chefes que dizem que tem que sempre mexer, tem chefes que dizem que não deve mexer. Então, realmente é uma grande polêmica até hoje. E por que a gente mexe o risoto? Tanto, assim, bastante. E por que ele fica cremoso? Não entendi. Por que a gente mexe ele, né? E por que ele fica cremoso, diferente de um arroz agulhinha, por exemplo? Então, na verdade, a cremosidade do risoto, ele ganha essa cremosidade no final, né? Quando vai ser amanteigado com manteiga e parmesão. Mas essa Na verdade, questão... não. Ah? Na verdade, não é por isso, não. O risoto ele fica cremoso por um motivo. Eu vou jogar aqui no risoto, vocês vão ver o que eu estou fazendo. Tá? Eu vou explicar para vocês de que é formado o arroz do risoto. Tá? O arroz do risoto ele não é igual a um arroz normal. Ele é feito, ele tem um amido diferente, que chama amilopectina. Não é um amido normal, igual o amido do arroz agulhinha, que é um amido muito liso, assim, muito comprido e normal, sem muitas ramificações. Esse é o amido do arroz agulhinha, um amido comum, com vários carboidratos em linha. E ele tem uma capacidade de agregar menos líquido, né? de espessar menos o líquido. Já os arrozes de risoto, né? O arroz arbóreo, o arroz carnaroli, eles têm um amido que chama amilopectina. A amilopectina é um amido ramificado. E como ele é ramificado, ele tem a capacidade muito forte de espessar um líquido, né, à base de água. Ele espessa muito fortemente. Então, quando a gente faz um risoto, a gente massageia o grão, mexendo ele constantemente, né? Por isso que diz, se o risoto para ele ficar cremoso, você tem que mexer. O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é massagear o meu grão e colocando água aos poucos aqui. E à medida que eu massageio o meu grão, eu vou soltando um pouco dessa amilopectina desse grão de arroz. E à medida que a amilopectina se solta, ela vai para aquele meio externo, para esse caldo. E nesse momento, esse caldo vai ficar cremoso. Então, a cremosidade do risoto se dá pelo tipo de amido do arroz de risoto. Não tem jeito de fazer risoto com outro arroz que não arroz arbóreo, carnaroli, que são os arrozes de risoto, né? Ou talvez um arroz bomba. Um arroz comprido e fino, e não um arroz curto e gordinho, não funciona para risoto por esse motivo, por ele não ter o amido necessário, o tipo de amido necessário para se fazer um risoto. Por esse motivo também que risoto é uma comida um pouco mais pesadinha, né? A gente não come um prato muito grande de risoto, né? Muitas vezes ele é um crime, porque quando você mastiga esse arroz, que é rico em amilopectina, ele vai espessar muito todo o líquido que está no seu estômago, né? Todo o vinho que você toma, tudo. Então, você vai realmente ter um peso maior e vai ter um pouco mais de dificuldade de digerir. Por isso mesmo, eu gosto muito de fazer o risoto com uma acidez maior, para a gente salivar bastante enquanto você come, e também servir em porções um pouco menores, né? Talvez com outras coisas antes,
que aí sim você não vai ter aquele peso de comer um risoto assim, né? Ainda mais depois a gente colocar bastante manteiga e parmesão ou grana nele. Mas assim, é muito interessante, né? Vocês devem saber que eu sou formado em medicina e eu gosto muito de estudar. Eu estou aqui mexendo sem parar o risoto. Eu gosto muito de estudar os processos físico-químicos envolvidos com a cozinha e também os ingredientes que a gente usa, né? Um dos motivos, por exemplo, de ser tão bom comer um grana padano, né? Eu vou provar esse grana aqui. Realmente esse grana, esse é uma importação do Verde Mar, até eu conheço esse. O Alexandre traz um container desse trem aqui. Ele tem um salzinho, né? Ele tem um crocantinho que, na verdade, é um cristal de tirosina, que é um aminoácido que se solta da cura, da maturação da caseína do leite que é feito esse queijo. Então, o queijo, né, a forma que esse queijo é produzido, ele mantém as enzimas que estavam ali no leite da vaca e também com um ou outro micro-organismo, e eles lentamente vão digerindo essa proteína comprida, que é a caseína, soltando peptídeos primeiro, e depois eles liberam aminoácidos livres. E aminoácido é uma coisa muito, muito, muito saborosa, né? O aminoácido tem o gosto que os japoneses chamam de umami, ou umami, que é o quinto gosto, né? A gente tem o doce, salgado, azedo, amargo, e o umami, que é muito comum, muito presente nesses queijos curados, na carne. Ele é muito presente no tomate, né? Um presunto de Parma, deixa eu ver, cadê eu tenho aqui aberto, que eu estava já provando ele, é uma bomba disso, né? Um presunto de Parma é uma bomba de umami, que é uma coisa muito, muito cheia pelo próprio processo de envelhecimento, muito cheia desse sabor, que é a grande profundidade do bom sabor, né? O umami. Então, quanto mais cristalzinho tem, quanto mais salzinho, açuquinha, o seu queijo tem, mais curado ele é e melhor ele é, né? Adoro quando ele é crocante e o que eu mastigo ele é muito mais bom. Mais compacto também, né? Queijo mais fresco, eles são mais molinhos. Aí, quanto mais tempo passa, né, ao longo da cura, ele não só desenvolve esse mais sabor pelo processo enzimático, mas ele também seca, né? Ele acaba desidratando um pouco. E ele vai ficando cada vez mais compacto, né? Cada vez mais pesadinho mesmo. Estou mexendo bem aqui. Eu sou desses, assim, que eu vou defender até o fim da vida, que você não pode parar de mexer risoto 1 segundo. Mexe, 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 sem parar. Não pode parar de mexer, ó. Aqui mexendo. E provando, né? Sempre, porque o nosso guia é esse, né? E mexendo sem parar. Eu sou bem a favor também de descansar o risoto. Então, quando ele está al dente, eu coloco o queijo, eu desligo ele, coloco o queijo e a manteiga. E essa questão é interessante porque a gente não quer o queijo muito, muito, muito quente, né? A gente não quer ferver muito tempo esse queijo, que é aquela coisa do cacio e pepe, né? Quando a gente faz um cacio e pepe verdadeiro mesmo, né? Sem usar creme de leite, usando manteiga, né? E o queijo ralado. Se você coloca o queijo nessa mistura de massa com manteiga e água acima de 75 graus, você vai talhar, você vai quebrar a sua emulsão, né? E você nunca vai ter um molho extremamente cremoso, né? Então, por isso que a gente mistura em outra panela, prepara ali, porque ele vai perder um pouco da temperatura e, nesse momento, ele está com a temperatura perfeita da água para ele poder levantar a emulsão do cacio e pepe. E aí, sim, você vai ter aquele cremoso, delicioso, obviamente, sem usar creme de leite, né? Não devemos usar creme de leite no cacio e pepe de forma alguma, porque não leva, igual o Alfredo também, né? Mas é muito mais difícil fazer sem creme de leite, né? Porque o creme de leite já é uma emulsão pronta. Então, tudo que você jogar lá, ele vai segurar e vai te ajudar a emulsificar. Então, se você tem problema para poder executar um cacio e pepe, coloque o seu creme de leite e vai dar certo. Eu vou ferver um pouquinho de água aqui
Gente, a forma que vocês vão aquecer esse ossobuco que a gente mandou é com vocês, tá? Se você quiser, pode enfiar ele, esse saco fechadinho dentro da água fervendo, deixar alguns minutos, né, até ele ficar quentinho. Ou você pode também aquecer ele no micro-ondas. O micro-ondas não é uma coisa ruim. Ele é uma coisa muito boa para aquecer, né? Ele é um péssimo instrumento para cozinhar, mas ele aquece muito bem sem desidratar as coisas, né? Então, como o meu aqui já está geladinho, na temperatura razoável aqui, mas não tão frio, eu vou colocar ele 1,5 minutos no micro-ondas e ele já vai estar no ponto certo. Se eu conseguir fazer esse micro-ondas funcionar, porque ele é grosso. E aí, não vai. Só faz 30. Quantos minutos você tem? Então, põe mais, aí, parou. Os caras têm que acabar. Só a Thaís que sabe fazer esse micro-ondas funcionar. Ele é bonito, mas... Não é possível. Ah, tá. Peraí. Já sei. Só a Thaís que sabe fazer meu micro-ondas funcionar, eu não sei. Você vê o tanto que eu uso ele, né? Vou colocar aqui meu molho, meu brodo aqui, mais um pouco de brodo. Ele já está pronto, meu risoto já está al dente. Ó, coloquei um brodo aqui. Muito bom. Vou ralar um bom pedaço de grana padano aqui. Pega para mim um copinho pequeno. E vou fazer a infusão do açafrão. Vou usar metade, que eu fiz uma receita para 2 só. Isso é muito forte. Já vai ficar, essa quantidade que eu estou usando aqui já vai ficar uma loucura, uma bomba. Isso aqui é ouro, né? E isso aqui é engraçado, porque esse aqui, diferente do que as pessoas dizem, não é o pistilo do açafrão. Porque o pistilo é o órgão sexual masculino. Esse é o estigma do açafrão, que é o órgão sexual feminino, que é vermelho. O pistilo, ele é amarelo. E o estigma, que é esse aqui, que a gente vai usar, que eu coloquei aqui dentro, é realmente o melhor que tem, assim, é realmente a coisa boa, sabe? Eu vou pôr uma água fervendo aqui. 2 dedinhos de água fervendo aqui, para ele soltar bastante. Olha que coisa mais linda. E vou deixar ele aqui, enquanto eu ralo meu queijo, ele vai ficar infundindo aqui. Queijo ralado, né, gente? A gente sempre rala na hora, né? Porque depois que você ralou o queijo, ele começa a oxidar imediatamente. Então, a superfície dele é muito grande depois que ele está ralado. Então, a gente nunca compra queijo ralado pronto. A gente sempre rala o queijo na hora, que é infinitamente melhor, não tem a menor comparação do que se você comprar ele ralado já. Ralei aqui mais ou menos metade desse queijo, né? Deixa vocês comerem a outra metade. Eu ralei aqui 75 gramas desse queijo. Vou pegar, eu não sou de colocar muita manteiga no risoto. Vou pegar um pedacinho aqui, ó, tipo uma pontinha. E aqui, ó, vou colocar isso aqui. Ligar de novo. Vou colocar o meu açafrão, que já está lindo, e agora ele vai soltar esse cheiro maravilhoso. O meu queijo, muito queijo.
Vocês notam que é muito importante, eu acho, ver a textura, ó, como é que ele está meio líquidozinho ainda, né? Eu vou deixar ele descansando aqui, enquanto eu preparo meus pratos para eu montar. E, para mim, a textura do risoto é essa. Eu preciso do risoto, ele vai espessar um pouquinho aqui, pelo próprio amido dele, mas eu não... Né, o risoto, quando você coloca no prato, ele tem que escorrer. Para mim, se ele não escorre, ele passou. Ele vai ficar uma coisa muito pesada, né? Aquela argamassa. Aquilo, para mim, não é legal, assim. Eu vou provar. Vou descansar ele aqui. Desliguei meu fogo. Tampa. Vou preparar meu prato agora. Agora eu vou buscar meus 2 pratinhos para poder montar os 2 pratos de risoto. Gente, eu sempre sirvo risoto no prato fundo. Sempre, tá? Eu acho que risoto é algo que deve ser leve, gostoso de comer, né? E não uma maçaroca, né? Sempre al dente, né? Claro. Mas não algo que não escorra no prato. Vamos colocar ele no prato e deixa ele escorrer. Deixa ele ter bastante molho. Nossa, pega para mim. Prato, tem um prato ali. Deu uma estourada lá dentro. Vou fazer essa gremolata aqui. Geralmente põe um pouquinho de alho ralado, mas o alho não veio. Deixa eu ver se eu tenho um alho ralado. É aqui, ó. Vou pegar um alhozinho meu aqui. Tá bom. Eu geralmente ralo gengibre também na gremolata, dessa vez eu não vou ralar. Essa salsinha já veio picada, olha que sorte. Isso é maravilhoso. Eu ponho muita salsinha, tá, gente? Eu acho que nessa mistura é essencial uma quantidade grande de salsinha, principalmente para quebrar, né? Então aqui, ó, eu vou ralar a casca desse limão siciliano aqui. Vou pegar o outro ralador, esse aqui. Não tá legal. Ó. Só a parte amarela. Eu vou ralar essa casca inteira desse limão. Isso é para o ossobuco ou para o risoto? Para o ossobuco. Para ele poder quebrar bastante daquele tomate intenso, né, que o ossobuco tem. Eu ralei toda a casca. Esse alho aqui, eu vou cortar a pontinha dele. Nem vou descascar para minha mão não... A casca não vai ficar por aqui mesmo. Para minha mão não ficar fedendo muito alho. Aqui, ó. Vou ralar um pouquinho aqui. Ralei mais ou menos 1/3 dele. E aqui ficou tudo no meu ralador, ó. Eu dou uma porradinha, ele cai. Azeite. Eu vou colocar aqui uma flor de sal. Pode ser um sal normal também. Vou misturar isso aqui bem. Se você achar que ficou pouco azeite, pode pôr mais azeite. Prova. Isso é delicioso, delicioso, delicioso.
quase melhor do que o próprio ossobuco, porque isso vai quebrar a gordura do ossobuco de uma forma maravilhosa. Assim. Fica realmente uma coisa muito boa, muito leve. Se você quiser pôr gengibre, dá um toque diferente. Tá? O meu precisa de um pouquinho mais de sal. Deve estar bem temperado, tá, gente? Tudo que vai no prato deve estar bem temperado. Isso aqui é realmente uma coisa muito deliciosa. É incrível quando o risoto descansa, o que ele vira, né? Ele estava, né, daquele jeito que vocês viram. E a gente deixa ele aqui 3 minutinhos descansando. Ele está lindo, cremoso e exatamente no ponto que eu precisava de estar. Ao dente ainda. O safrão é muito bom, né? Deixa eu pegar essa câmera aqui, subir ela, tá no máximo já? Vê esse aqui. Acho que esse aqui. Aí. Vou mostrar. Aqui, ó. Arruma esse pé para mim do jeito que ele fica. Obrigado. Pronto, aqui ficou ótimo. Então tá. Eu vou montar meu prato aqui. Vou colocar o risoto no meio. Né? Eu vou apertar ele um pouquinho. E olha que eu fiz para 2, hein? Eu fiz pouco risoto. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu coloco ele no prato. Com bastante desse caldo que ele tem, né? E aí, um tapa aqui para ele limpar o prato. O ossobuco já está temperado e ele já está também com molho, todo pronto aqui. Eu vou só abrir ele por cima. O cheiro está delicioso. E aí você pode dividir ele, né, para os dois. Então eu vou colocar aqui um com osso e um sem osso. Eu nunca gosto de colocar o prato todo no centro, então eu sempre jogo o prato para o lado aqui, ó. É meu estilo esse. Né? Esse molhinho que sobrou, eu vou colocar somente em volta aqui do próprio ossobuco. Eu não vou espalhar ele no prato todo. O ossobuco também demora para cozinhar, né, Léo? Demora. Esse demora, a gente cozinha ele mais ou menos umas 4 horas para ele poder ficar nesse ponto aqui. E eu faço ele bem clássico assim, depois eu coo o molho dele para ele não ficar muito pedaçudo, né? Que eu acho que muito pedaço fica um pouquinho estranho. E aí, essa parte deliciosa aqui para mim agora, que é a gremolata, a gente vai... Eu nem pico muito a salsinha, essa já veio picada, mas a gente vai colocar com bastante... com quantidade bem boa aqui. Vamos ser generosos aqui na gremolata. E é isso. Deixa eu dar uma viradinha aqui nos meus pratos, ó. Molho só do lado de cá, então você pode provar só o seu risoto se você quiser, né? O risoto ao dente, com o caldo, né? Bem suave, assim, não tá, né, muito grudado. O arroz carnaroli, ele tem essa tendência a não agrumar demais, não virar um negócio, né, muito junto, assim, muito colado. Então, eu acho que ele fica um risoto mais leve, mais fácil de você comer. E para mim é isso, assim, é o equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. Então a gente coloca, né, um risoto e ao mesmo tempo com uma carne
forte, mas a gente quebra a carne com muita salsinha e bastante limão siciliano também, que fica delicioso. Bom, espero que eu não tenha feito feio demais aqui com meus Léo, antes da gente abrir para algum comentário do Cônsul, ou algum comentário, né, do Dr. Rizioli, ou até mesmo da Nela, tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui, que ele perdeu o momento que você entrou com queijo. Foi na hora que eu coloquei tudo, na verdade. Pus a manteiga, queijo, né? Eu pus mais ou menos metade do grana padano, mais ou menos uma colherzinha de sobremesa ali, de chá de manteiga, e coloquei aquele copinho que eu tinha aquecido aqui a água com açafrão, misturei tudo e desliguei. E eu coloquei a tampa e deixei descansar. O ideal é descansar uns 5 minutinhos. A gente vai parar o risoto com o arroz bem al dente ainda, para depois dos 5 minutos ele continuar al dente. Lembrando que, se você é acostumado a cozinhar com arroz arbóreo, o carnaroli demora mais tempo, né? E ele vai ficar sempre mais al dente. Então, às vezes você pode estranhar um pouco, ter que colocar até um pouco mais de água, porque às vezes ela evapora, mas eventualmente ele chega. E é legal, porque durante esse período que ele descansa, o carnaroli não vai passar do ponto, que é um arroz que realmente eu acho maravilhoso, muito, muito bom mesmo. Hoje em dia tem esses arroz chiques que o povo até envelhece, né? Arroz de tudo quanto é tipo aí para fazer risoto, muito, muito legal. Mas eu acho que é por aí, assim, daqui a pouco eu provo isso, mas assim, ainda acho que tem bastante na panela ainda, mas ainda acho que ele está al dente ainda. Delicioso. Dário, quer fazer algum comentário? Não, eu quero agradecer o Leo, que é um grande amigo. Olha aqui que a Irene fez. Muito bem! Obrigado. Que bom, que ótimo! Incrível, obrigado. Gente, muito obrigado pelo convite, foi um prazer cozinhar com vocês, espero que não tenha falado muita besteira. Leo, Sim, doutor, pode falar, é Valentino que está falando. Eu vou deixar a palavra à minha esposa, que ela adorou, ela que, sabe, experta em cozinha. Então, Silvana... É um prazer, eu já sou sua seguidora. Obrigado, querido. Então, todo mundo te conhece e todo mundo tem referência, né, do seu trabalho. Mas eu adorei, novamente, a sua aula, a sua espontaneidade, né, o seu conhecimento, a sua competência, né, criada assim, como uma integração muito prazerosa, né, entre os ingredientes da gastronomia, né, e a sua expertise, né, naquilo que faz, né, obrigado, querido. as composições químicas. Quando você falou do paladar japonês, do quinto paladar, eu achei ótimo. Mas dizer que eu sou italiana e adorei a sua aula, parabéns. Obrigado. Olha, nós temos aqui o Dário, que está nos fazendo ter água na boca, que ele está degustando o prato que a esposa dele fez. Parabéns, Dário. Elite Saituli. Dário e Irene, eu queria cumprimentar a Masterchef Irene, que foi uma surpresa fantástica. Ela cozinhou, né, on time, e apresentou algo espetacular. Eu acho que ela usou açafrão no arroz, ou não? Usou? Pela cor, né, amarelada, mas olha, Masterchef Irene, os nossos cumprimentos. Obrigado. Obrigado. O ossobuco está fantástico, Leo. Parabéns. Ótimo. Obrigado, gente. Léo, agradecemos por estar conosco, por essa disponibilidade, pelo seu tempo, por essa aula que nos deu aqui hoje, né? E eu quero retomar com a Nela, então, o tema sobre a produção do arroz. Nós recebemos aqui um vídeo lá da região do Piemonte, onde o foco é o turismo em torno do arroz. Então, eu vou compartilhar com os senhores o vídeo nesse instante. Tchau, gente. Até a próxima, então. Obrigado. Tchau, Léo. Prazerão. Deixa eu pegar aqui o vídeo. Dar um pause nele. Compartilhar vídeo.
Entrou? Esse vídeo nos foi compartilhado pelo escritório do Enit, em São Paulo, né? O Enit é a agência de promoção do turismo da Itália, eles têm vários escritórios no mundo, e aqui a diretora no Brasil é a Fernanda Longobardo, a quem a gente agradece pelo envio. Nela, alguma palavra mais sobre o arroz? Leonardo, se você vir um homem com fome, não lhe dê arroz, riso, ensine a cultivá-lo. Essas são as palavras de do filósofo chinês Confúcio. Ele, estamos falando de 551 a.C., então, essas são palavras que podem assumir vários significados, né? Então, verdadeiramente, eu senti de fechar esse nosso encontro com isso. Mas, é claro que a gente viu que o protagonista do nosso bate-papo de agora pode ser o riso, não? De falar um pouco assim, com curiosidade sobre o riso. Não sei se a gente tem tempo de fazer isso, Leonardo. Sim, 10 minutinhos. Temos sim. Então, Andrea, vamos, se é você? Está pronto? Vamos a contar as 5 coisas que você não sabe sobre o riso. Porque talvez você já sabe, mas vamos a refletir, um pouco a fazer uma reflexão sobre isso. Andrea, quais são os caracteres, as características botânicas, as propriedades nutricionais do riso?
Então, Nela, o arroz é a cariopse, né, da Oryza sativa, né, uma planta herbácea anual de origem asiática. São duas subespécies desta planta, são cultivadas principalmente, chamada índica e japônica. Todas as variedades cultivadas na Itália derivem desse último, da japônica. O arroz é rico em amido e proteínas e contém vitaminas B e minerais, cálcio, fósforo, ferro, potássio. Tem a vantagem de ter pouca gordura, é indicado em caso de alergia por não conter glúten. Então, uma perfeita opção de comer um belo risoto sem glúten, né, para os intolerantes de glúten. E a boa digestibilidade do arroz depende do fato de o amido nele contido se apresentar na forma de pequenos grânulos, facilmente atacados pelas enzimas digestivas, como o chefe Léo estava falando mais cedo. Então, como é feito o processamento mesmo do riso? Pode falar um pouco das tapas, não? Quais são as fases? Digamos que basicamente o processamento dividido em 5 fases. A famosa trebbiatura de buia, que é coletado e destacado da espiga. Nesta primeira fase é denominado risone arrossal, né? É recoberto por uma casca externa dura, não comestível, chamada de lolla, a casca. E por glumelle, aqui. Olha aqui. Cascas que envolvem o grão. O risone e a lolla. Isso. Depois tem as bramaturas, que seria o descascamento. Nesta fase, para facilitar a retirada da lolla, das glumelles casco, o risone ou arroz em casca secado. Depois tem a raffinazione, que seria o refino, né? Com um processo longo por 4 vezes, com uso de tipo lixadeiras, ocorre o branqueamento do arroz. E nesse processo, a perda de parte das vitaminas, proteínas e sais. Depois tem a quarta fase, que é a spazzolatura, que será a escovação. As farinhas presentes na superfície são todas eliminadas. E a última fase seria o polimento, né? A lucidatura, que será a última etapa para a obtenção do arroz, isso mesmo, como encontramos no mercado na sua foto. Então, no mercado, quais são as principais variedades di riso che a gente incontra mesmo no mercado? Ma chi ci faccio mangiare così? Il riso era tutto, hai fatto il riso? No. Mario Laudio! Então, Nela, Andrea, quais são as principais variedades de risos que encontramos no mercado? Nós temos o tipo comum, que seria com grãos pequenos e redondos, adequado para sopas em caldo ou com vegetais. Depois temos o tipo semifino, né, com grãos bastante longos e arredondados, usados para risotos ou petiscos. Depois temos o fino, que tem grãos longos e afilhados, indicados para sopas e salada de arroz. E, para fim, temos o super fino, que com grãos mais longos, da melhor qualidade, adequado para risotos e timbales, né? Resumindo, podemos dizer que quanto mais comprido é o grão de arroz nela, melhor cozinha. Então, da próxima vez até o público de casa, é bom prestar atenção isso no supermercado. Então, prestamos atenção nisso, ficamos de olho. E com a base no processamento, você falou que o riso é submetido a vários processamentos. Então, com a base nisso, podemos encontrar outras distinções? Sim, claro. Nós temos o arroz branco, né? Branqueado e brilhado, polido, né? É particularmente digerível devido à falta de fibra, né? Depois temos o arroz integral, que não é branqueado, é o melhor do ponto de vista nutricional, é indicado como remédio até para constipação. Depois temos o arroz parboiled, né, o parboilizado, cozido e seco industrialmente, não cozinha demais, absorve pouca gordura,
e tem índice glicêmico médio. Tem bom teor de vitaminas e minerais. Depois tem também o arroz enriquecido, polido enriquecido com vitaminas, e o arroz preto, né, o famoso Venere, né, que contém muitos antioxidantes. Então, ao final, quais são os requisitos que devem ser cumpridos para comercializar um riso? Então, para Quais requisitos tem que ter? Para o arroz, para ser comercializado em embalagem livre de contaminação externa nociva e quebras, com as indicações da variedade e com rótulo de acordo com a legislação. É proibido o tratamento do arroz com agentes químicos ou físicos. Os níveis de contaminação devem ser inferiores aos limites pré-estabelecidos. E a qualidade também é ditada pela integridade do grão, com baixa tolerância a grãos quebrados, né? Claramente. Se eu pegar o pacote, você repara que o pacote transparente, repara que todos os grãos são intactos. Não deve apresentar perfurações, pontuação e odores desagradáveis. Dentre as fraudes mais frequentes nela, a indicação de uma variedade diferente da real, ou mais frequentemente, são misturas de arroz diferente ou mal selecionados. Então, sempre é bom prestar atenção no pacote e na embalagem, até porque a maioria das embalagens de arroz, elas são transparentes. Então, dá para ver mesmo o grão do arroz. Uhum. Então, se alguém tem algumas perguntas mais, a gente falou das 5 curiosidades, 5 coisas que é bom prestar sempre atenção, mesmo como falou a Andrea, para evitar fraudes e tudo, mas se alguém tem mais uma pergunta que quer fazer, porque lembramos que estamos falando de um dos produtos, não, de alimentos mais produzidos no mundo, a Itália produz praticamente no norte, no Piemonte, no Vêneto, mas também um pouco, tem uma pequena percentual de produção na Toscana, na Sardenha também, você sabia, Andrea? Também a Sardenha tem um pouco de produção de arroz. E a propósito também do açafrão, imediatamente todo mundo pensa no Marrocos, não? Que onde praticamente ainda a colheita do açafrão é feita mal, é feita na primeira hora da madrugada, porque tem que ser uma temperatura que não vai a destruir as características, mas também na Itália está uma boa produção de açafrão, particularmente na região de Abruzzo e delle Marche. Então, a gente não se faz faltar nada, né, Andrea? Interessante que o açafrão, né, é um dos poucos ingredientes que ainda a colheita é à mão. Ou seja, falamos de, para 1 quilo de açafrão, estamos falando de milhões de flores, né, de estigmas para colher. Por isso é caro, né, também, né, o açafrão. Sim. É um trabalho muito, muito delicado, muito meticuloso, tudo feito à mão, tudo feito segundo o ritmo das estações, né? Isso é muito importante, porque a gente quer viver assim. É isso que um pouco chama o nosso conceito de sustentabilidade, aquele que diferencia muito os produtos dos quais a gente está falando. Então é isso. André, quer falar algumas coisas agora, né, mais? Tem algumas eu tô com curiosidades fome. mais para de jantar. Talvez um ótimo isso mesmo. risotto, que é bem leve. Nada melhor de comer um risotto nesse momento. Uhum. Eu vou para o restaurante e vou comer um belo risotto hoje. Ah, que ótimo. Você faz também, né? Sim, mas não vou mexer hoje, não. Vou não, comer só mas qual é o prato, como você usa a cozinhar o risotto? Falamos do riso, vai. Você usa mais como o riso, sabe que pode cozinhá-lo como podemos fazer antipasto, podemos fazer um belo risotto, podemos fazer uma sopa, até podemos fazer sobremesa com o riso, não? Exatamente, sim, até para sobremesa, sim. Tem várias maneiras mesmo. Eu faço, para mim, no meu caso, é só o risotto carnaroli perfeito, mas
Mas tem um riso para sobremesa que seria o Razza 77, né? Um dos arroz mais valorizados na Itália, né? E os chefes dos usam mais elaborados para criar sobremesas originais. Por gentileza, eu queria fazer uma pergunta, porque eu já comprei riso em saquete de Utah, nos saquinhos, né? Qual é a melhor forma de conservar, de colocar assim nella madia il riso, perché deve essere arieggiato, deve essere chiuso, come si conserva? Um pote de vidro, em um pote de vidro selado. Selado, Claro. perché eu já comprei em sacos de Utah, di canapa, in Italia lo vendono anche nei sacchi. Pensavo dovesse essere arieggiato. Não. Fechado, claramente o pote de vidro tem que ser bem higienizado e limpo, sabe? Lembrando que o arroz tem 2 anos de validade. Ah, ok, obrigada. Na prateleira. Oggi in comércio, nos supermercados, nós encontramos os pacotes de riso, que são praticamente a embalagem está com nitrogênio, né, Andrea? Está com nitrogênio. E praticamente isso não é ruim para a nossa saúde, mas absolutamente esse é um método estudado, porque praticamente o ar que respiramos, ele contém oxigênio e nitrogênio. Só que, enquanto o oxigênio, quando entra em contato com os alimentos, cria oxidação, como falou também o Leo, o nitrogênio é um conservante natural. Então, é por isso que é colocado em embalagem de risos. Então, isso não tem nenhuma alteração, muito pelo contrário, o riso, um bom riso, é colocado em comércio com um conservante natural, qual pode ser mesmo o nitrogênio. Dessa forma, a embalagem adquire mesmo aquela rigidez típica, que é da embalagem mesmo, que é típica também da embalagem vácuo, mas fica assim de uma forma bem natural. O riso fica fica nessa embalagem bem macio, não tem nenhuma interferência. Então, é um método que usa esse método chama SANO, che praticamente è un acronimo che significa solo azoto, niente ossigeno, solo nitrogênio sem ossigênio, porque enquanto o nitrogênio não interfere, o oxigênio pode causar mesmo oxidação. Então, é uma forma de colocar em comércio o riso, uma forma completamente saudável. Exato. Né, Andrea? Isso mesmo. Molto bene. Ótimo. Eu Nela. gostaria de agradecer e parabenizar todas as pessoas que participaram, que realmente vocês demonstraram uma capacidade e, sobretudo, uma preparação interessantíssima, muito boa e que nos vai enriquecer não somente os produtos italianos, mas também a cozinha italiana. A cozinha italiana que aqui em Minas Gerais realmente precisa se expandir mais. Se está expandindo muito, os produtos italianos estão aumentando. Quando cheguei no Brasil, não se sabia nem quais eram os produtos italianos produzidos. Agora, passaram 50 anos, claramente, as coisas mudaram muito. Mas realmente temos ainda muito, mas muito para crescer aqui em Minas Gerais. E o paladar dos mineiros é um paladar que está chegando perto ao paladar italiano. Esse que é importante. Então, nós esperamos realmente um crescimento
substancial, graças a palestras, a reuniões como estas. E, mais uma vez, quero agradecer a todos vocês. E, finalmente, quero agradecer também o Leonardo. O Leonardo nos está deixando a Secretaria da Câmara, mas não a Câmara. Ele continua na Câmara e continua firme, continua na diretoria, continua sempre mais forte. Então, porém, ele decidiu pegar os caminhos da independência e, portanto, quero agradecer muito os quase 20 anos de colaboração que ele fez e realmente ele fez da Câmara um exemplo no Brasil e no mundo. Então, eu quero agradecer mais uma vez. O Leonardo se colocou à disposição para colaborar com a Câmara todas as vezes que nós precisamos e, portanto, Leonardo, mais uma vez, muito, muito obrigado. Obrigado, Torrigioli. Eu queria dar o bem-vindo à Ana. Ana, você tem as portas abertas, você viu como é que é a nossa comunidade italiana, não? É uma comunidade simpática, uma comunidade italiana que gosta de fazer negócios aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais. E, portanto, tem um belo futuro pela frente. Muito, Obrigada. muito. Eu gostaria de deixar a palavra ao nosso cônsul para as considerações finais. Em seguida, a gente encerra. Perdão. Obrigado, presidente Rizzoli, obrigado a todos os participantes e obrigado à Câmara de Comércio de Minas Gerais. Foi ainda uma iniciativa como as outras que já fez a Câmara de Comércio para fortalecer o setor agroalimentar italiano aqui no Brasil. Então, ainda mais uma iniciativa de sucesso da Câmara de Comércio aqui em Minas Gerais. Parabéns a todos os organizadores, parabéns a todos os palestrantes e obrigado a todos os espectadores, ouvintes que foram lá e que vão compartilhar nas redes sociais, vão nos ajudar a difundir, a divulgar ainda mais a gastronomia e os produtos italianos aqui em Minas Gerais. Obrigado. Senhores, Pessoal, só queria Ana, antes de te anunciar aqui o vencedor do nosso desafio dessa noite, né? Então, aquele que tirou a foto da sua mesa, dos produtos de frente ao seu computador, postou com as hashtags no Instagram, né? Tivemos aqui mais de 10 participantes, e eu quero anunciar que foram o blog, o Instagram Doutores do Vinho, que foi o vencedor. Então, na segunda-feira, a gente vai entrar em contato, vamos anunciar, colocar a foto, compartilhar e colocar no Instagram oficial do projeto. E fiquem atentos, na segunda-feira a gente vai passar as instruções para colocarem a foto e o hashtag do segundo desafio. Qual é? A reprodução do prato do Léo Paixão, cujos ingredientes e com modo de preparo nós vamos também reenviar na segunda e terça-feira. Ana, contigo a palavra. pessoal, chegamos ao fim do nosso The Authentic Italian Table. Que aula! Esperamos que tenham gostado do nosso evento e agradecemos aos nossos convidados, Nella Cirino, Matheus Paratella, Andrea Carpentieri, Léo Paixão, e agradecemos principalmente a todos vocês que nos prestigiaram e interagiram conosco nessa transmissão. Muito obrigada, uma ótima noite a todos e até a próxima.